Bom, pessoal, então sejam muito bem-vindos à disciplina de Cálculo 2. Bom, como a gente já conversou sobre toda a disciplina, a gente vai começar com ainda técnicas de resolução de equações de integrais. Uma técnica que a gente chama de integrais impróprias. A gente vai usar essa técnica de integração imprópria integrais impróprias para resolver o cálculo de área quando a função tem alguma indeterminação ou quando a gente vai calcular uma integral com um limite infinito. Tá, mas o que isso significa? Vocês lembram das integrais? Ou não sei, vocês já estão há bastante tempo sem estudar cálculo, vocês lembram o que é uma integral? Já? O que é uma integral? Vamos lá. Aquele Szinho? Szinho? Tá, pessoal. Vamos lá. Você sabe que integral não é só um Szinho, né? Vocês sabem que não é só um Szinho. Não? O que é um... O que significa... Por que é esse símbolo aqui? Soma? Somatório. De infinitos termos. Certo? Então, é um somatório de infinitos termos. Quando ela é definida, assim, né, tem definições de A até B, de uma função f de x, somado em termos infinitesimais de x. Certo? Porque é muito importante a gente saber em qual variável a gente está integrando. Porque a gente pode integrar em variáveis ortogonais. Por exemplo, a gente pode ter uma integral em x, ou uma integral em y, ou uma integral em t. Ok? O fato é que integral é uma soma. É uma soma de Riemann. Vocês lembram disso? Aquela soma de infinitos termos que a conta fica complicadíssima. É uma soma que a gente faz ela para poder determinar a área embaixo de uma curva. Ok? Então, integral é uma soma e essa soma representa a área embaixo de uma curva. Obrigado. Então, pessoal, quando a gente tem um plano XY, sendo que o y ele é uma função de x, uma função qualquer, vamos dar um exemplo assim, tá? E a gente quer saber, vou descer um pouco mais aqui. E a gente quer saber a área. A área, só faz sentido a gente perguntar a área se houver limites, né? Se tiver um início e um fim do cálculo. Eventualmente pode ser, os limites podem ser dados pela própria função, pela característica dela. Mas o que a gente está calculando quando fala de integrais é a área entre um x igual a A e um x igual a B. Ok? Mas aí a gente tem a função, a integral de x em dx. E aí a gente tem isso aqui como uma integral, isso aqui só fazendo uma revisão, né? Revisão rápida. A gente tem essa integral aqui, que a gente chama de integral como essa, mas as duas têm uma diferença fundamental. Qual que é a diferença fundamental entre essa e essa? Essa é definida e essa é indefinida. Mas qual que é a diferença conceitual entre elas? Um pouco mais específico do que isso. Porque ela está limitada entre A e B, essa aqui não tem um limite específico. Um pouquinho mais profundo do que isso. Vou tentar explicar para vocês.
Essa integral aqui, ó, que vai de A até B, isso daqui é o conceito próprio da palavra integral. Integral é uma soma de infinitos termos que nos dá o cálculo de uma área entre dois limites. Ok? Então, integral é isso aqui. Agora, esse cara aqui, que é uma integral indefinida, esse cara aqui, que é uma integral indefinida, ele, na verdade, ele é um operador matemático. Faz sentido para vocês isso? Que é um operador matemático? Porque ele pega uma função. Qual que é a resposta disso aqui? É o x² sobre 2, né? Então isso daqui é assim, ó. Isso aqui é igual a x² sobre 2. Só isso? Mais uma constante. Tá, deixa eu apagar isso aqui. Quando a gente tem uma integral indefinida, na verdade, o que a gente está fazendo é uma pergunta para a função. A gente está perguntando para ela qual função que a gente precisa derivar para chegar até você. Vocês entenderam que conceitualmente é diferente? Isso aqui está calculando uma área. Isso daqui é uma pergunta. Ou seja, é uma operação. A gente está fazendo uma operação sobre a função x, na 1, né? E perguntando para ela qual é a função que quando a gente deriva, a gente chega a você. Então isso daqui, a integral indefinida, isso daqui é o que a gente chama de antiderivada. É a antiderivada. Lembra que a derivada é uma operação. Você pega uma função, deriva ela, você chega em outra função, certo? Que é a função da reta tangente no ponto. Isso tudo a gente faz lá no... Não bem no início, mas ali... mais ou menos no início da disciplina de cálculo 1. Define o que é derivada, faz o cálculo da reta secante, aí faz o limite em que a reta secante chega no ponto, eles têm um ponto aqui, você quer a inclinação dessa reta aqui, nesse ponto, eles têm a derivada. Agora aqui, a integral indefinida, ela é a antiderivada. A gente vai utilizar a antiderivada para calcular a integral. Então, quando a gente fala de integral, o termo integral sozinho, a gente está falando de uma soma de infinitos termos que calcula uma área. Ok? Beleza? Para ser uma integral, ela tem que ter limites. Senão, ela é uma operação do tipo integral indefinida, ela é uma antiderivada. Ela só está perguntando qual é a função que a gente tem que derivar para chegar naquela função, que está aqui. Beleza? Derivar em x, né? Isso aqui nos diz qual a variável que a gente tem que derivar. Porque, eventualmente, a gente vai poder ter funções de xy do tipo x² vezes y. X² vezes y. Aí você vai derivar. Você vai integrar em x ou em y? Como é que faz? Até o final do semestre a gente vai ver isso aqui. Certo? Funções de várias variáveis. Mas, por enquanto, eu só estou fazendo esse parênteses porque é importante vocês saberem qual é o conceito de integral imprópria, que ela é uma integral definida. Tá? Então eu vou apagar essa parte aqui, porque é só para refrescar a memória de vocês. Tá? A gente vai usar a integral como um operador matemático. Mas agora o que a gente vai ver mesmo é o que acontece se o B aqui vai para infinito. Tá? O que acontece no limite em que o B vai para infinito? Ou o A vai para menos infinito? Certo? Vocês percebem que se essa função aqui se comportar bem, como ela está aparecendo aqui, e aqui ela for só crescente, né? Vocês percebem que se a gente jogar o A para menos infinito, essa área vai fazer o quê? Divergir. Ok?
Mas se o A ficar paradinho aqui, e agora a gente mexer com o B vier para mais infinito, pode ser que ele convirja. Pode ser que ele convirja. Certo? Pode ser que não, mas pode ser que ele convirja. Então, mesmo que a integral... O que seria uma integral imprópria? Uma integral imprópria é o seguinte. A integral de A até infinito da f de x dx. Isso aqui é imprópria, porque a gente não tem um limite próprio. É um limite abstrato. Certo? Ou uma integral de menos infinito até b da f de x. São integrais impróprias. É quando um dos limites é infinito. Ok? Essas aqui é o que a gente chama de tipo 1. Você tem tipo 1, quer dizer que tem mais um tipo, né? Ok? Então, o que a gente vai fazer para resolver integrais impróprias do tipo 1? Depois a gente vê o tipo 2. A estratégia é simples, na verdade. É bem simples. A gente vai pegar... Vamos pegar essa primeira aqui, ó. A integral de A até infinito da f de x dx. Eu não sei calcular isso. Certo? Mas a gente pode transformar isso em algo que a gente sabe calcular. Matemática é quase sempre assim. Pá, não sei resolver isso, mas se eu transformar assim, eu chego em duas coisas que eu sei resolver. Show. Certo? Matemática é sempre assim. A gente pega algo que a gente não sabe e transforma em algo que a gente sabe resolver. Então a estratégia aqui é fazer simples assim, ó. Eu vou pegar o limite, eu vou introduzir uma variável no sistema, eu vou chamar isso aqui de t. Eu vou usar o t porque é a anotação que está no livro. Tá? É uma variável auxiliar que a gente está usando aqui. Ela não é um limite, por isso que eu não vou usar o b, porque o b é um número, né? A gente geralmente usa o a e o b para números. De 1 a 5, de 2 a 4. Ok? Aqui o t ele é uma variável, uma variável auxiliar. O t vai a infinito. O limite em que t vai a infinito. Da integral de a t da f de x dx. Tá, como é que a gente resolveu o nosso problema agora? Eu vou pegar a primeira função de exemplo que eu tenho aqui, que é bem parecido com isso aqui. Na verdade, tem essa mesma forma aqui, que é a função, a gente quer calcular a área, pegar a função f de x, 1 sobre x ao quadrado. 1 sobre x ao quadrado é parecido com essa forma aqui, né? Essa aqui poderia ser um desenho de uma 1 sobre x ao quadrado, se a gente definisse as escalas. Né? Por quê? Quando x tende a zero, chega próximo de zero, o que acontece? A gente está dividindo por um número grande, aliás, por um número pequeno, e a função fica grande. Certo? Dividir por um número pequeno, a função fica grande. Quando x é grande, dividir 1 por um número grande, a função fica pequena. Então, ela tem uma forma assim. Pelo menos aqui para x positivo, esse desenho representa bem o gráfico daquela função ali, 1 sobre x ao quadrado. Como é que vai ficar a resolução da integral imprópria? Quando a gente quer calcular a área a gente vai calcular da seguinte maneira. Uma integral de 1 a infinito da função 1 sobre x ao quadrado dx. A gente quer saber se essa área ela é finita ou ela é divergente. Tá? Se ela converge ou diverge.
E a gente quer saber para qual número, qual o valor. Né? Então a gente vai calcular aqui, ó, imagine que aqui a gente tem 1 e aqui a gente tem t. A gente tem algum valor maior do que 1, certo? Então, como é que a gente vai calcular essa área aqui? A gente vai usar aquela estratégia de transformar em uma integral que a gente sabe resolver, um limite superior igual a t, e depois levar esse t a infinito com o limite. Certo? Então, ao invés de a gente não sabe o que fazer com isso aqui. Então, o que a gente vai fazer é, isso aqui a gente vai calcular como o limite de t indo a infinito, na integral de 1 até t, de 1 sobre x ao quadrado dx. Ok? Então a gente vai se concentrar nesse cara aqui, ó. A gente vai esquecer do limite. A gente vai esquecer que tem um limite. A gente vai calcular vai resolver uma integral, certo? Em que um dos limites é uma letra, é um parâmetro. Beleza? E como é que a gente calcula, como é que a gente resolve essa integral? Vocês lembram? Menos 1 sobre x, né? Tá. Pessoal, a ideia aqui, quando a gente tem uma integral definida, a gente usa o que a gente chama de teorema fundamental do cálculo. Vocês lembram o que o teorema fundamental do cálculo diz? Ele nos diz que, para a gente resolver essa integral, a gente pode pegar a antiderivada da função, aplicada no limite superior, substitui o x pelo limite superior, menos aplicado no limite inferior. Né? Então a gente não precisa fazer todo aquele somatório de infinitos termos e tal. A gente usa a antiderivada. E aí aplica nos limites. Esse é o teorema fundamental do cálculo. Tá? Que é demonstrado para vocês em cálculo 1. Então a antiderivada, ou seja, a integral indefinida de 1 sobre x ao quadrado dx, né? Qual que é a integral indefinida dela? É menos 1 sobre x, né? Mais uma constante. Certo? No teorema fundamental do cálculo, a gente precisa de uma das primitivas. E não... E não qualquer uma, não uma genérica. Só ao menos 1 sobre x já é o suficiente. Porque quando a gente aplica no limite superior, depois menos no limite inferior, a constante desaparece. Tá? Então o que a gente vai ter lá, a área, ela vai ser o limite de t indo a infinito. Isso aqui não muda, fica igual, a gente esqueceu ele, deixa lá. E aí agora a gente vai pegar o menos 1 sobre x e vai aplicar entre 1 e t. Tá certo isso aqui? Então, ó, pegamos a função, que é a primitiva, é a antiderivada, né? Pegamos a antiderivada e vamos levar no limite superior menos no limite inferior. Então, a gente vai fazer aqui, ó, o limite de t tendendo a infinito da função no limite superior é menos 1 sobre t. Certo? Aí menos 1 sobre 1. É isso, né? Sendo o mais detalhista possível. Isso aqui menos com menos dá mais. Então a gente vai ter o limite em que t tende a infinito de 1 menos 1 sobre t. Tá? Mas antes de eu passar desse ponto aqui, eu quero que vocês que são
pessoas inteligentes e estudantes auspiciosos, de mentalidade rápida e assertiva, prestem atenção nisso aqui, ó. Essa função aqui é a integral que a gente fez de 1 até t, certo? Então isso daqui a gente pode identificar isso aqui como sendo a área entre 1 e t, certo? Então, essa área aqui é uma área que depende de qual é o valor de t, não é? É uma área que depende. Se for aumentando t, você vai aumentando a área, né? E vai aumentando até um certo ponto. Pode ser que ela convirja ou não. Mas o fato é que a gente vai ter, o que a gente identifica aqui dentro é a área conforme a gente muda o t. Lembrando que o t, ele tem que ser maior ou igual a 1, né? Senão não faz sentido. A gente está usando o limite superior, tá? Esqueci de colocar isso aqui. Prestem atenção que se o t, olha só, se o t ele aumenta e ele é maior do que 1, a gente está sempre subtraindo um número que tende a ser cada vez menor, né? Então a gente pega 1 e aí diminui um número que, conforme a gente aumenta o t, ele fica menor. Menor, 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 até no limite em que o t vai infinito, isso aqui fica zero, né? Então no limite a gente tem isso aqui é igual a 1. Ou seja, tá? A área embaixo da curva da função 1 sobre x ao quadrado, né, ou seja, desde 1 até infinito, é igual a 1. Né? Então a gente pegou uma integral imprópria, com um dos limites é uma coisa abstrata, que é o infinito. Né? Infinito é um conceito abstrato. E a gente sabe resolver a integral para valores objetivos. Certo? Então, a gente não sabe resolver de 1 a infinito, mas a gente sabe resolver de 1 até t. E aí a resolução é uma função de t. Né? É sempre uma função de t. E aí no limite que essa função aqui, que o t vai a infinito, a gente tem a área. Ok? Então essa é a estratégia básica para resolver integrais impróprias. Do tipo 1. Certo? Deu para entender a ideia? Tranquilo, né? Esse primeiro exemplo é muito bom. Então, pessoal, o que a gente tem aqui é que a gente sempre vai poder usar o seguinte, que as integrais impróprias do tipo 1 é a integral de a até infinito de f de x dx, a gente resolve colocando o limite, pega uma função, uma variável auxiliar t, né? Ela está indo para infinito, leva ela para o infinito e calcula a integral de a até t da mesma função. Ok? Também a gente pode ter o seguinte, a gente pode ter a integral de menos infinito até b de uma f de x dx. Então isso também é uma integral imprópria, certo? E a gente também vai usar a estratégia do limite. Limite de t indo a menos infinito da integral de t até b. Muda, né? De t até b na f de x dx. Ok?
Também podemos ter o caso dos dois limites, né? A gente pode ter uma integral de menos infinito a mais infinito. E aí, como é que a gente faz esse caso? Os dois limites são infinitos. A gente sabe que é uma soma, e uma soma pode ser dividida em duas partes. Então, o que a gente faz é o seguinte. A gente pega o limite em que t vai a menos infinito da integral de t até um valor a qualquer que esteja aqui no meio. Pode ser qualquer valor. De menos a mais infinito, todos os valores estão no meio, né? Da f de x. E aí depois a gente faz mais o limite de t indo a mais infinito desse a até t da f de x dx. A gente separa em duas. Uma das indeterminações a gente calcula no limite inferior e a outra no limite superior. Certo? Só a parte no meio com um A. O A tem que estar entre... Tem que ser qualquer... Isso é válido para qualquer ponto. Para qualquer valor de A. Ok? Então o que a gente faz sempre para tratar esses infinitos é usar uma variável auxiliar e levar ela a infinito depois. Resolve com uma variável, depois leva para infinito. Não tem muito mistério. Até aqui tá tranquilo, né? Beleza? Vamos ver outros exemplos de como isso se aplica. Que horas são, pessoal? Fiquei sem relógio. 4h36, né? A gente tinha combinado até as 5. A gente tem uma hora inteira, né? Dá para resolver muito integral. Então vamos ver outro exemplo. É o seguinte, ó. Calcule a integral de 1 a infinito de 1 sobre x dx. Antes a gente fez a do 1 sobre x ao quadrado, né? Agora vamos ver se essa daqui ela é convergente ou divergente. Eu vou precisar da ajuda de vocês para fazer essa daqui. Eu não lembro de alguns passos aqui no meio, mas eu acho que vocês lembram. Vocês viram que a 1 sobre x ao quadrado, nesse mesmo limite de integração, ela convergia para 1. Né? Convergia para 1. Agora, a gente quer calcular essa integral, a gente vai ter que fazer o limite de t indo a infinito na integral de 1 até t de 1 sobre x dx. E aí a gente tem que fazer essa integral, né? Primeiro a gente tem que saber qual é a antiderivada. A antiderivada de 1 sobre x. O ln, né? O ln módulo de x. Ah, mas tem que deixar um espaço. Esse é o ln no módulo de x. A gente vai aplicar nos limites de 1 até t. E a gente vai colocar aqui o limite de t indo a infinito. Certo? E aí, no limite, aqui o ln de x, então no limite superior vai ser ln de t. Então ainda mantém aqui esse limite de t indo a infinito. E aí a gente tem a função ln do módulo de t menos o ln de 1. Certo?
O ln de 1 vocês conhecem, não conhecem? Né? Qual é o número que a gente tem que elevar ao expoente do e? E a que número? Vocês lembram disso? O e a qual número? Qual número a gente tem que pôr aqui para que isso aqui seja igual a 1, né? Essa é a pergunta. Então a gente põe 0 aqui. Então isso daqui quer dizer que isso aqui é 0. Né? Para quem lembra do gráfico da função logaritmo aqui, ó. Primeiro que ela não é definida para x menor que 0, para valores negativos, né? Se é o módulo, ainda tudo bem. Mas aí a função ela diverge. Ela passa pelo 0 aqui. E depois aqui ela cresce. Isso aqui é o ln de x. Certo? Agora, a gente sabe que o t ele é maior do aqui é 1, aqui é 0. O t ele é maior do que 1. Né? Ele está indo para infinito. Certo? O que vai acontecer com a área? A gente está calculando essa área aqui, né? Conforme o t aumenta, o ln aumenta. Então a gente está sempre somando uma área que é cada vez maior, né? Sempre somando uma área que é cada vez maior. O que vai acontecer aqui é que o limite com t indo infinito do ln de t é infinito, certo? Como o limite, no limite que o t vai infinito, o ln é uma função que só cresce, né? A derivada dela é sempre positiva, né? Então, a gente chega nesse infinito aqui. Ou seja, essa integral, ela é divergente. Que é engraçado, né? Porque a 1 sobre x ao quadrado converge. Mas a 1 sobre x não. Né? Ó, a integral de 1 sobre x em dx, de 1 até infinito, ela diverge. Ok? Então, mesmo sendo uma função que ela só diminui, ainda assim ela diverge. 1 sobre x é uma função decrescente. Então, em alguns problemas, vocês vão ter que responder essa pergunta, né? Determine se a função converge ou diverge. Aliás, determine se a função diverge ou converge para qual valor. Né? Geralmente, essa é a pergunta que a gente faz. É dada uma integral imprópria, determine se essa integral imprópria diverge, é divergente ou converge para qual valor. Vamos lá, mais um exemplo. Agora, um limite inferior aqui. Vamos ver, a integral de menos infinito até zero, de x e na x dx. E agora, será que converge, diverge? Como é que vai fazer? Então a gente vai usar aquela mesma ideia. É o limite
Para calcular isso daqui, a gente vai calcular o limite de t indo a menos infinito da integral de t até zero de x e na x dx. Ok? Para a gente determinar essa integral, o próximo passo, a gente vai olhar para essa integral aqui, que ela é definida, a gente sabe resolver ela. Só que para resolver ela, a gente precisa da antiderivada, certo? Só que a antiderivada dela não é direta como das outras que a gente fez aqui. Para poder achar a antiderivada, a gente precisa aplicar uma técnica de integração. Qual que a gente vai usar aqui, vocês lembram? Integração por partes. Então, a técnica de integração por partes nos possibilita identificar qual é a primitiva, né? A função que quando a gente deriva, chega no x e na x. Beleza? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Vamos identificar a integral indefinida, né, a antiderivada de e na x dx, fazendo... Quem que vai ser o u e quem que vai ser o dv aqui? Quem que vai ser o u? Por que não é o... Por que não o dv? Por que o x dx não é o dv? Porque quando a gente integra o x, ele vai ficar x ao quadrado e aumenta a ordem da integral, né? Então ele só dificulta. Então quando a gente tem um polinômio, uma exponencial, o polinômio é sempre o u, porque o u a gente deriva, né? E aí ele baixa a ordem do polinômio na derivada. E aí o dv vai ser o e na x dx. Certo? Então, se o dv é e na x dx, o v é e na x. Certo? É o que a gente precisa saber para fazer uma integração por partes. A gente tem que identificar um u e um dv. E aí o u a gente deriva, o dv a gente integra. E aí a gente acha o v e o du. Por quê? Porque para fazer essa resolução, a integral de u dv é igual a u vezes v. Então o u é identificado, o v a gente integra. Menos a integral de v du. Então o v a gente identificou aqui integrando e o du derivando. Isso daqui eu estou indo devagar para pegar o ritmo das férias. Mas é para vocês já lembrar bem como é que isso funciona. Né? Então, usando essa técnica de integração por partes, a integral de x e na x dx, ela vai ficar u vezes v. U é x e v é e na x. Então a gente fica com x e na x. Ok? E aí, a gente vai fazer menos a integral de v vezes du, que o v é e na x e o du é dx. Ok? Então a gente pegou uma coisa que a gente não sabia, não tinha uma integral pronta, e a gente transformou em dois termos, um já resolvido e o outro que é uma integral pronta, né? Então a estratégia é sempre essa, pegar algo que a gente não sabe resolver e desmonta ela em coisas que a gente sabe resolver. Então daqui a gente vai ter
que a primitiva de x e na x fica x e na x menos e na x. Daí mais uma constante, claro, mas aí depois, na hora de aplicar o teorema fundamental do cálculo, a constante é irrelevante. Então, assim, a minha opinião como professor, que é interessante você sempre identificar, pegou aqui uma integral definida, vocês vão ter que aplicar uma técnica de integração para achar a antiderivada dela, para poder depois resolver lá. A minha dica é, separa, faz elas sem os limites, aplica a técnica, e aí depois com a função a gente volta e aplica o limite. Não é necessário, mas é bom para não se perder. Tá? Porque às vezes pode gerar confusão em a gente já sair aplicando, tipo, se eu ficar carregando os limites aqui, ó. Se eu ficar carregando os limites aqui. Certo? Eu acho que dá trabalho a mais e pode gerar mais confusão. Mas não impede de acertar a conta, nem de ter um certo rigor matemático nela. Mas o que a gente fez aqui então foi, beleza, identificamos qual é a função que a gente precisa achar a primitiva, achamos a primitiva, agora eu vou aplicar no limite. Então a gente vai seguir daqui, né, para cá, a gente vai ter o limite de t indo a infinito, e quem que está dentro do colchetes é essa função aqui, ó, é o menos infinito. Obrigado. Quem está aqui dentro, então, é a função x e na x menos e na x aplicada entre t e 0. Então a gente aplica nos limites, superior é 0, inferior é t. Então a gente vai seguir aqui. O que tem? Vamos aproveitar o quadro. Limite. Por enquanto a gente está esquecendo que existe esse limite, só estamos trabalhando dentro do colchetes, né? Para a gente achar qual é a função que a gente vai aplicar o limite. Aí aqui, ó, no limite superior, a gente tem 0 e na 0. Né? Então 0 vezes 1. 0 e na 0, esse termo some. Menos e na 0. Isso aqui é 1. Ok? No limite superior. Depois, no limite inferior, a gente muda o sinal, né? Tem o menos. Menos t e na t. E aí, inverte o sinal lá, fica mais e na t. Ok? Bom, esse cara é 1. E esses caras aqui a gente não sabe, vamos ter que calcular o limite. Ok? Então a gente fica com o limite. Qual o limite que a gente vai calcular? É o da função e na t menos t e na t menos 1. E o valor desse limite é igual ao valor daquela integral imprópria do início, que é o nosso objetivo. Certo? E agora, como é que a gente calcula esse limite aqui? A gente olha termo a termo primeiro, né? Então, o 1 não muda, ele continua sendo. O limite de e na t, quando t vai a menos infinito. T vai a menos infinito. Vocês lembram quando vai? Ó, a função, ela faz assim, né? O e na t. Vai menos infinito, 0, né? Então esse cara aqui é 0. Ok? Agora, esse cara aqui, ó, a gente tem
menos infinito vezes zero. É uma indeterminação, né? E aí, como é que a gente resolve essa indeterminação? Lembra? Uma estratégia. A gente pode, sei lá, de repente usar L'Hopital aqui. Só que o L'Hopital depende que a função seja uma razão, né? Como é que a gente faz para transformar isso em uma razão para usar L'Hopital? Então, ó, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. A gente já sabe que a gente tem o limite de t indo a menos infinito de... Aqui, ó, é menos t. Eu posso colocar e na menos t aqui, ó. Certo? Jogo para baixo, multiplico por menos 1 expoente. Né? Tudo isso aqui eu vou no final diminuir 1. A gente não sabe o que acontece se isso aqui diverge ou converge. Né? Não temos informação sobre ela. Mas a gente sabe que o que tiver aqui a gente vai diminuir 1. Se divergir, o 1 já era, não importa. Mas se convergir, o valor que tiver lá a gente vai diminuir 1. Será que converge ou diverge? Não sei, vamos calcular esse limite aqui. Então a gente vai aplicar L'Hopital. A regra do L'Hopital nos diz que a gente tem um limite, então a gente vai olhar só para esse limite. A regra só se aplica aqui, né? Esse limite, ele é igual ao limite de quando a gente pega a derivada da função de cima dividido pela derivada da função de baixo. Se a gente tem duas funções, uma dividindo a outra. Se a gente pegar a derivada da de cima e dividir pela derivada da de baixo, o limite é o mesmo. Essa é a regra. Né? Então a gente pode fazer assim, ó. Limite de t indo a menos infinito. Qual que é a derivada de menos t? Menos 1, né? E qual a derivada de e na menos t? Menos e na menos t. Tá, e aí que depois a gente ainda vai somar com 1. Aliás, diminuir 1. Tá, esse menos com esse menos aqui, posso apagar os dois aqui, né? Sim? Beleza? E esse 1 sobre e na menos t é igual a e na t, né? Então a gente tem aqui, ó, o limite de t indo a menos infinito de e na t. Menos 1. Que já virou bagunça. E esse limite aqui, ó, quando t vai a menos infinito, é esse mesmo cara aqui que a gente já viu que vai a zero. Então esse cara aqui vai a zero. Então ele é convergente, convergiu para zero. E aquela integral termina em menos 1. Então a gente tem que a integral de menos infinito a zero de x e na x dx é igual a menos 1. Ela converge para menos 1. Professor, não lembro direito do tal, depois você derivou ali, como é que um ficou positivo? É que aqui, a derivada do t é 1, certo? Certo. E aí tinha um menos aqui. Certo. Ok? A derivada do e na menos t é menos t, é menos e na menos t. Ok? Daí com os sinais ele... Sempre que tiver em dúvida, pergunte. E aí, pessoal, deu para entender a ideia aqui? Deu para acompanhar a conta? Gente, eu não olhei o gabarito dessa aqui. Eu estou confiando que a gente fez certo, tá? Beleza? Outras eu coloquei o gabarito, isso aqui eu esqueci. Coloquei nas mãos de Deus. Professor,
costumava usar o L'Hopital quando resolvia essas coisas. Tipo, eu não usei, mas eu também não fiz tanta coisa assim. Teria outra forma de resolver esse limite sem usar o L'Hopital? Ah, me pegou. Deixa eu ver. TE na T. Olha, eu vou ter que admitir que eu não sei. Pode ser que tenha, eu não sei. Né? Agora não me ocorreu nada na cabeça. O que me ocorreu foi o L'Hopital. Porque você tem uma indeterminação do tipo menos infinito e infinito, né? Não sei, talvez tenha. Mas é interessante dar uma olhadinha se tu tem dúvidas sobre o L'Hopital. Não é nada difícil, tem um capítulo bom no livro também, tem várias regras, vários vídeos também, porque é muito prático, né? Se você entendeu a regra, aplica ela e resolve a maioria dos limites. Na verdade, muitas vezes a gente fica pensando, pô, por que não ensina L'Hopital de uma vez, né? Faz a gente ficar usando outras técnicas. Mas nesse caso, falha minha, não tenho certeza. Não, tranquilo, até mais simples. Beleza? Ok. Então aí, olha só, integrais impróprias. E aí a gente vai sempre tendo que trabalhar com a integral e o limite juntos. Ok? Bom, a gente tem tempo, então a gente vai ver mais uma, né? Vamos fazer o seguinte, vamos ver mais essa daqui, que é uma integral imprópria do tipo 1 ainda. E aí a gente encerra a aula de hoje. Para a próxima aula a gente vê as integrais impróprias do tipo 2. Certo? Não entendi? O menos infinito no T aqui? Sim, mas é que se você coloca aqui, você está dizendo dessa parte aqui? É que aqui você substitui aqui, o que acontece? Sim, daria para fazer uma análise de grandeza, quer dizer, de ordem de grandeza? Que uma função é linear e a outra é uma exponencial e cresce muito mais rápido? Não? Não sei se eu entendi o ponto. Sim, ele é. 0 vezes qualquer coisa. Ah, óbvio, claro, muito mais simples. Não, o colega tem razão. Tá certo pensar assim? Tá certo, óbvio. Eu pensei isso também, tipo, vai Não, é que como eu preparei pouco conteúdo para a aula de hoje, eu resolvi enrolar. Tá, obrigado. Eu realmente não tinha me dado conta. Né? Não, é óbvio, né? Todo mundo entendeu qual que é a ideia ou ficou uma discussão assim? Tá, olha só. Realmente, a gente precisa achar o limite desse cara aqui, né? Quando t vai a menos infinito. Só que uma situação óbvia que os colegas identificaram e que eu não identifiquei foi o seguinte, ó. Esse cara, o e na t, vai a zero, certo? Não importa qual número tem aqui, vezes 0 é 0. Deu pra entender a ideia? Então, se esse cara vai a 0, já matou a charada, não importa para onde vai esse. Certo? Porque esse cara aqui vai a 0 muito mais rápido por ser uma exponencial do que esse cara aqui vai a menos infinito. Certo? Mas é por causa da ordem de grandeza. Esse cara aqui diverge muito mais rápido do que esse aqui que é linear. Beleza? Mas fazendo essa análise de grandeza, fica óbvio.
Bom, pessoal, então outra função que a gente vai ver aqui é a seguinte, ó. Calcule a integral de menos a mais infinito de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Certo? Então aqui, pessoal, como é que a gente vai fazer para calcular de menos infinito a mais infinito? A gente vai dividir em duas integrais, né? A gente pode colocar um valor a qualquer ali no meio. A gente pode pôr 0, tá? Então, eu vou colocar 0 e a gente vai dividir em duas integrais. Uma de menos infinito até 0 e a outra de 0 até mais infinito. Poderia ser qualquer valor, tá? Então, a gente vai fazer aqui, ó, o limite de t indo a menos infinito. Aliás, eu vou fazer diferente. Aqui. Vamos fazer a integral de menos infinito até 0, de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx, e a integral de 0 até mais infinito, de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. E aí eu vou resolver, a gente vai resolver ela aqui, primeiro uma e depois a outra, ok? Claro que os dados que a gente usar na resolução dessa, a gente vai acabar usando na outra, né? Porque a antiderivada é a mesma. Então, a gente primeiro vai identificar qual é o valor da integral, se ela converge também, né? De menos infinito a 0, 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Pessoal, uma coisa muito importante aqui nessa função é que a gente tem uma razão e a gente tem que ver se não há nenhuma indeterminação, né? Tem algum ponto em que há indeterminação aqui? Não, porque x está ao quadrado, né? Mas se ele se não tivesse ao quadrado, haveria uma indeterminação. Aí, no caso da indeterminação, aí a gente tem uma imprópria do tipo 2, que a gente vai ver na próxima aula, ok? A gente primeiro vai ver aqui com x ao quadrado, que é uma função contínua, de menos a mais infinito. Daí, na próxima aula, a gente vai ver o caso de uma indeterminação, que dá uma descontinuidade da função no meio. Daí, como é que a gente vai ter que trabalhar com essa indeterminação. Então, vamos resolver. Esse é o nosso foco. Integrais impróprias do tipo 1. A gente vai fazer aqui, ó, o limite de t indo a menos infinito na integral de t até 0 de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Ok? E agora, vocês lembram qual é a primitiva de 1 sobre 1 mais x ao quadrado? Tangente de 1, não? Tangente de... É o arco tangente de 1. O arco tangente de 1. Né? O arco tangente de x aqui. Ok? Então, a gente vai pegar a primitiva. A gente vai fazer aqui, ó, o limite de t indo a menos infinito. A gente vai pegar o arco tangente de x e vai colocar nos limites de t até 0. Então, a gente vai ter o limite de t indo a menos infinito do arco tangente de 0 menos o arco tangente de t. Certo? Vocês lembram qual é o arco tangente de 0?
Qual é o arco cuja tangente é zero? Lembram da tangente? É zero, né? Vamos fazer um parênteses aqui rapidinho. De função trigonométrica. Eu sou sincero em admitir que às vezes eu me atrapalho um pouco com tangente, secante, o que acontece? Eu prefiro pensar em senos e cossenos. Porque os senos e cossenos para mim é sempre muito mais claro. É zero... o cosseno vai de 1 quando é 0, 0 quando é π sobre 2, menos 1 quando é π, e ele fica fazendo aquele ciclinho, né? Então, eu gosto de pensar na tangente como sendo o seno sobre o cosseno. Então, a gente quer saber qual é o arco que faz a tangente ser zero. Então, a gente quer saber qual é o valor que a gente vai pôr aqui no x para que a tangente seja zero. A gente quer isso aqui igual a zero. Não, desculpa. A gente quer... o arco cuja tangente... Eu trabalhei, peraí. Perdi o raciocínio. É o arco cuja tangente é zero. Então, o arco cuja tangente é zero tem um seno igual a zero, né? Então, quando que o seno é igual a zero? Então, o seno do x é igual a zero quando o x ele é zero ou nπ, né? 0, ou π, ou 2π, ou 3π, certo? Mas o mais óbvio é o x igual a zero, né? O primeiro deles. Então, a gente tem o x igual a zero. Então, quando x igual a zero, a gente tem a tangente igual a zero. Deixa eu dar uma volta enorme. Tá, mas enfim, isso daqui é igual a zero. O arco cuja tangente é zero, tá? E o arco cuja tangente é menos infinito. Qual é o arco cuja tangente é menos infinito? Olha, ele está indo a menos infinito, né? Então significa que o seno sobre o cosseno está indo a menos infinito. O cosseno está indo a zero, né? Ele está indo a zero. Então, quando que o cosseno é zero? Vamos analisar assim. Quando o cosseno é zero? Quando x é zero. Quando x é... Aliás, quando x é π sobre 2. E 3π sobre 2. Certo? Então, nesse primeiro caso aqui, o que acontece? Aqui é menos. Isso, aí a gente tem um... Esse daqui vai fazer com que a tangente seja infinito, certo? E aí quando for menos, é mais ou menos, né? Quando for menos, a gente tem o cosseno igual a zero, então a tangente diverge e o seno vai a menos 1. Daí então o x igual a menos π sobre 2. Eu acho que eu dei uma volta muito grande para fazer isso aqui de novo, mas... Menos π sobre 2 é a mesma coisa que 3π sobre 2. Sim, que é a mesma coisa que 3π sobre 2. A gente pode usar o menos π sobre 2 ou o 3π sobre 2, só que a gente está em... As funções trigonométricas a gente vai olhar entre menos π sobre 2 e π sobre 2 aqui. Vocês concordam que quando x é menos π sobre 2, a gente tem o arco, a tangente vai a menos infinito? Tá? Então aqui a gente pode ter menos com menos π sobre 2.
Então aqui a gente tem mais π sobre 2. Bom, pessoal, então o objetivo aqui era ver que o limite, né, analisar esse limite aqui, um pouquinho complicado por causa da função trigonométrica, mas a gente tem a integral como π sobre 2, ok? E essa é a primeira parte, né? Agora a gente vai olhar a segunda parte ali. Então a gente vai olhar a segunda parte, é a integral de 0 a infinito, de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. E aí a gente vai usar o limite de t indo a infinito, e a integral agora é de 0 a t, de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Aí, o limite de t indo a infinito. A primitiva a gente já sabe que é o arco tangente de x, e os limites são de 0 a t. Aí a gente vai ter aqui, ó, o limite de t indo a infinito. E agora é o arco tangente de t menos o arco tangente de 0. O arco tangente de 0 é 0 e o arco tangente de t é menos π sobre 2. Não. No limite que é positivo, ele fica mais π sobre 2. Certo? Então tá. Aqui era no limite de t indo para menos infinito. E agora no limite de t indo para mais infinito. Isso daqui vai ficar π sobre 2 mais 0. Mas a tangente ela não é definida em π sobre 2, né? Porque cosseno 0. Sim, mas é no limite, né? Ah, limite. É no limite. Certo? Aí, inclusive, teria que ser π sobre 2. Não poderia ser o 3. É. Deixa ele Então, pessoal, a gente tem que a primeira integral, né, a primeira parte aqui, ela é π sobre 2. E a segunda parte também é π sobre 2. Ok? Então significa que aquela integral imprópria de menos infinito a infinito de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx, ela é π. π sobre 2 mais π sobre 2. Ok? Se a gente fosse fazer o gráfico dessa função ali, ela seria algo assim, ó. Então o que a gente fez na prática foi o seguinte: a gente, com essa primeira integral aqui, eu posso chamar de A1 aqui, ó, a área 1, né? A gente calculou a área desde o 0 até menos infinito. Então a gente calculou essa área aqui, né? Que deu π sobre 2. Né? E aí, como ela é uma função simétrica, sim? Eu ia perguntar se a função for diferente de eu não pegar no 0, Uhum. tem que sempre fazer nada. O que acontece? Se não pegasse no 0, poderia pegar aqui. Verdade, Ele daria um A1, que é um valor diferente, e um A2 diferente também, né? Mas a soma teria que dar π. Então o A2 aqui também é π sobre 2. Se no início do cálculo do problema
eu já me desse conta sobre a forma da função, certo? Eu já me desse conta que ela tem uma simetria aqui em zero. Eu poderia ter calculado um dos lados e dito que o outro é igual em área e somados. Multiplica por 2. Se eu tivesse me dado conta no início. Mas como eu não... Não, eu vou calcular, porque eu sei que tem que fazer assim, é a técnica, né? Mas a técnica, ela demonstra uma característica da função. Ok? Então, pessoal, por hoje eu vou encerrar aqui a parte de integrações impróprias, com os limites infinitos. E aí, na próxima aula, a gente vai ver a integral imprópria do tipo 2, que a gente tem uma indeterminação no meio do intervalo do limite, da integral. A integral vai de A até B e ali no meio de A e B tem uma indeterminação, ok? Não se esquece de se inscrever no canal e curtir. Tem que curtir e comentar também. Valeu, pessoal.